Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ron, bem-vindos ao meu canal. Tô aqui para mais uma leitura intuitiva para vocês, então lembrem-se do que eu sempre digo, absorvam apenas o que fizer sentido, o que não fizer é para outra pessoa. E se vocês quiserem fazer leituras particulares comigo, é só entrar no link aqui na descrição do vídeo e ir direto no meu WhatsApp e a gente conversa. Pois muito que bem, vamos lá. Eu vou abrir a leitura agora com o oráculo, com o Memento Mori, vamos ver do que essa leitura de número 23 se trata, ok? Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem para esse coletivo. E lembrem-se também de me apoiar com o canal. Eu sei que eu fiquei uns dias sem postar vídeos, mas me deem likes, comentem, compartilhem. Vocês não estão comentando, hein? Vocês não estão comentando. Só likes e visualizações, mas sem comentários. Comentem comigo, me contem suas histórias. Me contem se bateu. Enfim, né? Me ajudem a fazer o canal crescer, a alcançar mais pessoas. Eu sei que tá no começo, mas enfim, é interessante que tem um crescimento, né? Enfim, vamos ver o que o oráculo tem a dizer para vocês sobre essa leitura. Que mensagem que eu tenho aqui? Caíram várias coisas. Caiu aqui a balança, não sei se dá pra ver. A balança. Caiu a urna. Tem algum tipo de presente, eu não sei. Mais uma, por favor. Pra eu entender o que é isso. Livro. Livro. E no fundo do deck, a gente tem a tábua de visualização. Então, o que eu sinto aqui, tá? Especificamente aí pra galera que tá se conectando com essa leitura. A gente tem aqui uma energia de... Existe uma oferta, uma coisa que vai ser trazida para você, muito provavelmente aí no mês de setembro, porque eu estou fazendo upload dessa leitura dia 30 de agosto, né? Estou gravando, fazendo upload nessa data. Existe a possibilidade, né, muito grande, de você receber um presente, ou uma oferta, ou alguma coisa que vem para esclarecer coisas e equilibrar coisas. Entende? Porque o livro me fala muito de segredos, coisas sendo reveladas, tudo mais, e a balança está me falando também de uma coisa que vem para ser equilibrada. Então aqui pode ser uma oferta, e aí não faz muito sentido ser um presente, né? Mas tem algum tipo de iniciativa, alguma coisa, algum evento, alguma coisa que vai ser oferecida para você que vai te trazer esclarecimento e vai permitir que você equilibre certas coisas, resolva certas coisas, fique mais equilibrada. E com a tábua de visualização aqui, com a mesa de visualização, aliás, mais uma mesa do que uma tábua, tem uma questão de você poder analisar e entender uma coisa no macro. É como se, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo aqui para você entender. Eu vou pensar num exemplo bem bobo, assim. Você acha que uma encomenda sua foi extraviada. Já aconteceu comigo. Eu comprei um disco de vinil, um exemplo bem idiota, tá, gente? Pra vocês entenderem. Eu comprei o disco e ele não chegava. Aí apareceu lá no rastreio que podia ter sido extraviado e que eles iam averiguar e qualquer coisa devolviam o meu dinheiro. De repente ele chegou em casa. E aí eu entendi que teve uma... Aí depois eles mandaram um e-mail explicando tudo, claro. Mas o disco chegou. E aí eu entendi que não tinha sido extraviado, mas sim tinha tido uma falta de atualização da empresa de entrega. E aí eu entendi que, na verdade, o disco estava para chegar, só que ele demorou, teve problemas, enfim. Pode ser uma coisa que demorou para acontecer aqui, por isso que eu peguei esse exemplo. Porque é uma coisa que finalmente chega, né? E que traz para você uma clareza de algumas coisas. Tem coisa aqui que você não sabe, que você vai entender. Ou pelo menos entender o porquê de alguma coisa que aconteceu. Enfim, é uma coisa boa que traz equilíbrio pra você. Vamos ver com o tarô aqui. O que a gente tem de informação. Esse é um tarô novo, tá? Vou gravar um vídeo apresentando meus oráculos pra vocês, tá? Ui. Peraí, gente, caiu tudo aqui. E aí do nada eu volto, tem um rabo de um gato aqui. Vamos ver então o que o tarô tem a dizer. Eu reorganizei ele aqui. Vamos lá.
que você tem de mensagem aqui? Me fala sobre essa situação, por favor. As cartas que caíram são... Ó, 2 vezes o número 7, hein? 7 de copas. Aqui. E a gente tem um 7 de ouros. Então, é uma coisa que, primeiro, demorou pra chegar, porque o 7 de ouros fala de espera, paciência, fala de você esperar, inclusive, um resultado. Pode ser uma coisa que você investiu energia, tempo. Oi, bebê. Enfim, ó. Ó, que coisa linda. Enfim, pode ser uma coisa que você tá esperando já. Eu vejo uma expectativa, uma espera. Não justamente porque você decidiu que você tem que resolver isso aqui. Não. Isso aqui é um resultado de um esforço passado. Então, tem uma coisa de o mínimo que eu mereço é isso. Vai fazer sentido pra alguém. E o 7 de copas me fala de uma situação confusa, que tem muitas possibilidades do que pode ter acontecido. Você pode ter perdido tempo tentando entender essa situação e isso trouxe o desequilíbrio. E aí essa mensagem ela vem para te trazer, né, essa mensagem, pode ser uma mensagem, ó. Esse presente, né, ele vem para equilibrar, vem para resolver uma coisa e vai tirar as ilusões. Você vai saber de qual das opções que você estava pensando é a verdadeira. Porque você pensou em inúmeras coisas aqui. O que mais? Caiu um 2 de copas aqui. Pode ser uma questão ligada a outra pessoa. E aqui a gente não tá falando só de romance, tá? Mas pode ser um investimento numa relação. De qualquer tipo. Ó, depois do 2 de copas caiu 3 de espadas. A gente tem uma energia aqui de traição, de coração partido muito grande. Você se sentiu traído ou traída nessa situação, né? Deu uma tristeza aqui. Eu sinto que para a maioria de vocês é uma questão com amizade. E aí depois essa pessoa vem e explica pra você, olha, eu agi dessa forma por esse e esse motivo, tá? Mas, enfim, o que mais? Mas tem uma questão de... E como é o número 3, a questão do número aqui é uma coisa muito importante, né? Pelo que eu tô vendo, porque tem 2 números 7 aqui, então a carta do carro escondida, ou pode ser um somatório para quem faz somatório, pode ser a temperança. Então, novamente, me fala de demora, mas me fala de resolução. E esse 3 de espadas aqui, pra alguém pode ter sido uma traição mesmo. Pra quem isso aqui é uma coisa relacionada a romance, pode ser uma traição mesmo. Uma terceira pessoa envolvida, um terceiro fator. A gente tem aqui o 6 de ouros. Depois do 3 de espadas, é assim. Eu fiz a minha parte, mesmo assim eu me ferrei. Então, eu quero uma retribuição. Eu quero pelo menos entender o que aconteceu. É isso. Tá? Que mais? Cavaleiro de espadas debaixo do 7 de copas. Alguém, isso, ou alguém vem explicar pra você o que aconteceu, tá? E tira as ilusões da sua cabeça. É uma pessoa que vem esclarecer, tá? E eu sinto que pra maioria é amizade. É uma pessoa que vem se comunicar com você e vem trazer a explicação, a verdade, né, sobre as coisas aqui com o Cavaleiro de Espadas. Tá? E é uma coisa que vai acontecer muito rápido, questão de semanas aqui. Menos de um mês. Porque espadas é uma questão de semanas, né? Tem uma comunicação pra chegar aqui. Tem uma verdade pra... E eu acho que esse cavaleiro, pode não ser pra algumas pessoas uma comunicação. Pode ser um presente, pode ser um acontecimento, pode ser uma revelação. Mas o cavaleiro de espadas tá me falando justamente o que o livro tá falando aqui em cima. Você entende? Tá me falando de... As coisas vão ser esclarecidas. Vão ser colocadas em panos limpos, entendeu? Os pingos nos is. Então tem alguma questão aqui que vai ser resolvida. E eu sinto que para algumas pessoas, em mais ou menos uma semana, você vai ter notícias disso aqui. Se for uma pessoa, ela entra em contato com você super rápido. E vem trazendo verdade, tá? Vem trazendo verdade. O que essa pessoa falar, você pode crer que é verdade. O que mais aqui? Ui. Caíram 2. Ó. 9 de ouros. E a justiça. É exatamente o que eu falei. Você acha que o mínimo que você tem que receber é a justiça. Ó. Energia de Libra fortíssima nessa leitura aqui até agora. E Gêmeos no Cavaleiro de Espadas. A justiça.
Você quer a verdade, você quer equilíbrio, você quer... Ó, não tem como mentir um bagulho desse, né? A justiça e a balança aqui. É equilíbrio, é justiça, é verdade vindo pra você. Entendeu? Só que assim, tem um 9 de ouros, né? Tem um 9 de ouros. É como se... Aqui tem dois cenários. Primeiro cenário. É como se você fosse uma pessoa muito estável e você tivesse ficado mais estável, mais pleno. E aí nem vai fazer tanta diferença isso aqui. É mais por uma questão de merecimento. Você merece uma explicação, tá? Se for uma questão de relacionamento, a sua tendência é você querer ficar solteiro ou solteira, ou focar em outras coisas, né? Para algumas pessoas pode ter alguma questão ligada à vida financeira. Pode ser que quando isso aconteceu, a sua questão financeira não estava muito boa. E agora ela vai se equilibrar muito bem. Né? Mas a justiça fala disso, ela fala de karma positivo. Tudo que você investiu aqui não foi em vão. Tá? Não foi em vão. Você vai ter a retribuição. Nem que seja você saber por que aconteceu isso. E aí a gente sabe que teve alguma coisa que aconteceu porque a gente tem um 3 de espadas aqui. Né? Até agora signos bem fortes aqui, Libra e Gêmeos, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui nessa leitura. O que mais, por favor? Para o coletivo, essa leitura. Ui, peraí, vamos devagar aí, pelo amor de Deus. Ó, debaixo do 3 de espadas, a torre. A torre. Então, assim, alguma coisa aconteceu aqui que ruiu essa situação. E eu sinto que é uma conexão com alguém, né? Pode ser pra maioria uma amizade, mas eu acho que tem a ver com relacionamento também. Aconteceu alguma coisa aqui que essa situação... Perdão. Essa situação, ela caiu por terra. Ela desmoronou. Talvez antes de ser... Pra algumas pessoas, o diretor falou pra mim. Pra algumas pessoas, antes mesmo de se concretizar, antes mesmo da construção acontecer. Ih, meu WhatsApp, peraí. Pronto, desliguei as notificações. Peraí. Para algumas pessoas, antes mesmo de. Ai, meu Deus! Isso. Para algumas pessoas, antes mesmo de alguma coisa se concretizar aqui. Teve um rompimento, teve uma ruptura aqui. E foi alguma coisa que aconteceu do nada. Tô me relacionando com a pessoa, do nada a pessoa muda. Sou amigo dessa pessoa há um tempo, de repente ela surta e some, ou fala mal de mim, ou briga comigo. Então teve uma coisa que foi muito repentina aqui. Energia de Áries e Escorpião aqui na torre, tá? Alguma coisa alguém agindo por impulsividade, teve alguma atitude que não foi legal, e aí a situação ela ruiu aqui e deixou você ferido. Ó, o que eu falei? 7 com 7 dá 14, temperança. A temperança tá aqui. Tava escondida, ela tinha que aparecer, a temperança. Energia de Sagitário. Então até agora nós temos Gêmeos, Libra, Áries, Escorpião e Sagitário nessa leitura muito forte. E a temperança, ela me vem falando duas coisas. Primeira, três coisas na verdade. Três coisas. Primeira, essa situação demorou, já faz um bom tempo que essa situação tá sim pendente de uma resolução. Segunda coisa, é uma situação que requer equilíbrio, requer cura. Por isso que vem essa mensagem para ver se há, né, se existe a possibilidade de reconstruir isso aqui, tá? A torre com a temperança vamos curar, vamos tentar reconstruir. Então é uma situação que ela reaparece na sua vida de alguma forma, né? Ou ela é retrazida à luz da consciência para ser curada, para ser consertada. E a temperança me fala que esse tempo, isso foi necessário. Tá? Era uma coisa que era inevitável, porque tinha alguma coisa que estava errada aqui. Então a tendência era esse relacionamento ele ruir, né? Porque a temperança vem para curar e equilibrar as coisas. Então tinha coisa que não estava certo. Não, então vamos parar, vamos quebrar tudo, vamos começar tudo de novo. Que isso aqui não tá legal, não tá certo. Tá? E pode ser alguma questão para alguém aqui. Para alguém aqui é uma questão de duas pessoas separadas. Esse 2 de copas ele virou
duas pessoas separadas. E aí a gente tem uma questão de espelhamento também. Pode ser que tenha uma questão de espelhamento energético. Então, o que você sente, a pessoa sente. O que você pensa, a pessoa pensa. Então, você pode estar pensando muito na pessoa, pode ter uma questão de um puxar o pensamento do outro, pensar muito nessa situação. Às vezes, você já até se curou disso aqui. Você já se curou do 3 de espadas, do 6 de ouros. Você seguiu em frente, tá? Você seguiu em frente, tá focado em você, em outras coisas. Mas o pensamento, ele retorna. Por quê? Porque é uma questão de espelhamento aqui. É o outro lado que tá querendo resolver, né? Que vai vir e aí fica pensando, fica ansioso, ansiosa e tal. E aí passa pela sua cabeça isso aqui. Então tem uma questão de telepatia aqui, talvez, né? Não sei. Uma coisa meio mutante, meio X-Men, assim. Não sei se X-Men é uma coisa importante pra você, pra essa pessoa, pra essa conexão, não sei. Se tem alguma coisa a ver com os X-Men. Por algum motivo, me veio de falar isso. X-Men é relevante, X-Men é relevante. Tem uma transmissão de sentimento aqui, tem amor sendo transmitido através dos pensamentos aqui também, tá? Enfim. O que mais aqui? A temperança está falando. E é exatamente essa energia que a gente estava falando no começo: de espera e de confusão. É esse espelhamento, né? Ao mesmo tempo que você sabe que existe uma resolução a caminho, você não sabe o que aconteceu, ou como vai ser, né? Que é o 7 com 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados e não gosto de nenhum. Mentira, gente. A gente tem aqui sacerdotisa, energia de câncer bem forte. Novamente uma questão de segredos. Coisas escondidas, coisas sendo reveladas. Você talvez recebendo na sua intuição insights, mensagens, sensações de que isso vai se resolver de alguma forma, tá? A gente tem aqui um as de ouros. É uma coisa que vem pra você por merecimento, né? O que mais, por favor? E a sacerdotisa me fala muito disso. A sacerdotisa fala de segredos, de revelações, ó. Valete de espadas. Ó, valete de espadas. E nessa carta é literalmente o que eu vou falar. Tem alguém te observando de longe. Esperando o momento certo, sabe-se lá qual é, pra vir como um cavaleiro de espadas e falar com você. Tem uma questão de preparo também. A pessoa tem medo, é uma pessoa meio medrosa, meio covarde. Que é sondar o terreno, sabe? Quer tentar descobrir informação sobre você de alguma forma. Pode até recorrer a meios espirituais. Mas eu sinto que não vai ser tão fácil assim de descobrir. Não vai descobrir mais do que eu falei aqui. O que mais? Por favor. Mais uma, por favor. Mas tem alguém de olho em você aqui. Ó. O que eu vou te dizer? Ó. O que caiu aqui? Valete de copas. Tem uma comunicação aqui. Os valetes, gente, eles representam crianças, né? E os valetes, eles são mensageiros. Então tem uma oportunidade. Os valetes, eles são oportunidades. Eles são desdobramentos do mago, que é um começo, né? Podem ser mensagens aqui com um pouquinho de manipulação. Cuidado, fique esperto. Mas tem uma questão aqui. Mas eu não sinto que você seja uma pessoa manipulável aqui. Eu acho que você está muito bem, obrigado. Só vai entrar na minha vida se for uma coisa muito boa e diferente do que eu já tive, né? Exatamente. Até porque depois de uma torre, meu bem, não é qualquer coisa que sobrevive e que retorna, né? Que se reergue. Muito que bem. A gente tem aqui um valete de espadas e um valete de copas. Não tem nem como falar que não vai ter uma comunicação aqui. Tem, inclusive, até um pedido de desculpas para algumas pessoas aqui, com o valete de copas, tá? O valete de espadas fala da questão de stalking, um leve stalking, uma pessoa tentando descobrir coisas sobre você, jogando seu nome no Google, indo na taróloga, no tarólogo. Manda uma mensagem pra mim. Vamos investigar, vamos descobrir. Mas tem uma questão de investigação, tem uma questão de mensagem, tem uma questão de desculpas e de oferta de sentimento. Então a pessoa vem pra você, como eu falei, trazendo racionalidade, trazendo comunicação certeira e vem trazendo emoção, vem trazendo pra alguém é coisa de relacionamento mesmo, vem trazendo amor. Se for uma amizade, essa pessoa vem pedindo desculpa pra você, se for um relacionamento também.
Ó, é isso. Ó, peraí que as cartas estão invertidas. Mas, ó, seja lá quem for essa pessoa, ela tá no 9 de espadas, consegue ver? O 9 de espadas é uma carta de extrema ansiedade, extrema preocupação. É alguém que tá com problema para dormir, tá com insônia, tá com a mente atormentada, desgastada. E passa uma energia da carta dos ratos aqui, sabe? De desgaste, de desânimo, tem preocupação, tem medo, tem insegurança, é uma energia de gêmeos muito forte também, aqui no 9 de espadas especificamente. Tem uma energia de preocupação. Para alguma pessoa, a questão do signo é importante aqui. Então, vou repetir. A gente tem gêmeos no Cavaleiro de Espadas e no 9 de Espadas. A gente tem Câncer na Sacerdotisa. Nós temos Libra na Justiça. Nós temos Áries e Escorpião na Torre. E nós temos Sagitário na Temperança. E o 9 de Espadas, ó. 9 de espadas aqui tá falando de ansiedade, preocupação, medo, insônia, insegurança. Tem alguém que não tá bem da cabeça aqui. E você pode estar sentindo isso por causa da temperança. Você pode estar sentindo uma ansiedade que não é sua, uma culpa que não é sua, uma preocupação, um medo, uma insegurança. Pode ser que essa comunicação, que esse pedido de desculpas, ele ainda não tenha acontecido por causa disso. Que a pessoa tá com medo. Só que quanto mais ela demorar, mais difícil vai ser para consertar isso aqui e mais preocupada e ansiosa ela vai ficar. Então, só precisava me hidratar um pouquinho. Então, a questão é, né, como é que você vai sofrer menos? Pagando para ver ou criando caraminhola na tua cabeça? Então, embaixo do 9 de espadas tem essa questão aqui do 3 de paus, que é expectativa. Ao mesmo tempo que eu quero me arriscar em direção ao que está no futuro, eu tenho medo. Tá, e tô esperando, tenho medo, né? Mas aqui tem uma questão de eu quero me arriscar, mas eu tô na expectativa, esperando. Esperando o quê? É isso que eu não consigo entender. Porque o que me passa é que essa pessoa, ou pode ser você, tá? Inverto os papéis, mas eu sinto que essa pessoa, por mais ansiosa que ela esteja, ela tá na expectativa de alguma coisa. Espera algum milagre, alguma oportunidade, e o tempo tá passando. Entende? Tem mais alguma informação para esse coletivo aqui, por favor? Mais alguma informação? Ó, carta que caiu é o Hierofante. Tem dedo do espiritual aqui. Essa pessoa pode estar buscando a espiritualidade para encontrar você, para ter uma chance, para saber como agir. Pode estar se consultando com alguém que é conectado à espiritualidade. Você pode ser uma pessoa conectada ao espiritual. Você pode ter uma energia de líder religioso muito grande. Me veio uma coisa muito específica. Alguém aqui pode ter caminho para ser sacerdote, ou pastor, ou padre, ou pai de santo. Uma pessoa com uma potência para ser um líder espiritual aqui, com o Hierofante. E tem também uma coisa de rigidez, tá? Pode ser uma questão que envolve casamento. Pode ser que você vá se casar com essa pessoa se você aceitar ela de volta, né? Pode ser que o espiritual queira que vocês fiquem juntos. Energia de touro muito forte. Mas tem uma questão aqui de estrutura, de estabilidade. Mas tem alguém bem teimoso. Uma pessoa que é rígida, que enfim, tem crenças que não abrem mão, tem ali suas restrições, né? O Hierofante fala de restrições. Tem ali as suas restrições que, nossa, essa carta é tão bonita. A carta é bem bonita mesmo. O Hierofante fala de restrições. Então, assim, é uma questão de você... Exatamente. Ó, e a gente tem a Rainha de Espadas aqui. De um lado a gente tem o Hierofante, que é uma pessoa travada, que não consegue... Não é que não consegue, mas ela tem ali uma dificuldade muito grande de abrir mão, de se livrar de certas crenças, de certas ideias, tá? E pressupostos. E do outro lado a gente tem uma Rainha de Espadas aqui no fundo do deck, que não vai facilitar. Então, já que a pessoa vai dificultar o processo, se mova. Ó, debaixo da Rainha de Espadas tem o carro, aqui, e temos a estrela. Energia de Câncer, energia de Aquário.
É uma questão de você se mover. O triunfo e a possibilidade de cura, eles estão nas suas mãos. Mas você precisa se mover. E você precisa entender que essa pessoa está no direito dela de analisar e talvez até cortar e falar umas poucas e boas aqui pra você. Por algum motivo, essa pessoa foi muito magoada aqui. E tem alguém que é muito teimoso e precisa aprender a deixar isso pra lá. Porque se você não for de mente aberta e preparado ou preparada para ouvir o que o outro tem a dizer quando você contar o que você tem que contar aqui, ou quando você fizer o que você tem que fazer, né? Pedir desculpas, ou se mover, ou se comunicar, etc. Se você não tiver aberto a isso, as coisas não vão funcionar. Porque a outra pessoa vai entender. A gente tem cartas aqui muito intuitivas e espirituais. Sacerdotisa, Hierofante, né? Até a temperança. Essa pessoa, ela é uma pessoa muito sensível. Não no sentido de emotivo, chorar por qualquer coisa, não. No sentido de sentir as coisas. Ela vai saber se você tá indo lá em um lugar de ego, se você tá indo lá com uma rigidez. Ela vai saber. E aí, a Rainha de Espadas, ela não tem dó, ela corta. Então, entenda que você precisa trazer a verdade, você precisa agir de uma forma diferente do que você faz. Porque tem uma trava de comportamento aqui que não tá legal. Que precisa mudar, que precisa ruir, tá? E tem alguém aqui atrás do espiritual querendo saber coisas de você. Stalkeando você. Bochecha. Stalkeando você através de tarô, através de baralho cigano, através de sonhos. Você pode ter sonhado com essa pessoa. Não apareceu lua aqui, mas você pode ter sonhado com essa pessoa, as pessoas sonhando com você. Pode ser a única forma que ela tem de se comunicar com você. Eu não sei. Enfim, vai ser diferente para cada um. Se você quiser mais informações, me manda uma mensagem pra gente ver na sua energia especificamente. As leituras aqui são gerais e eu trago direcionamentos para você pegar o que bate e ter uma orientação melhor na sua vida. Né? Até porque a gente tá sozinho, não sabe o que tá fazendo e às vezes tomar decisões é importante, a gente precisa de orientação. Então é isso. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Espero que tenham aproveitado e absorvido o importante de leitura. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.